Então, conheça a sua Bíblia. Hoje nós estamos na parte 6. Vamos conversar sobre o período interbíblico. Por que a gente chama de período interbíblico? Porque é o período que está lá entre os dois testamentos. É o período que está lá no meio da Bíblia. Por isso, o período interbíblico. Gente, nós terminamos a semana passada falando do fim do Antigo Testamento. O que aconteceu? Neemias reconstruiu os muros, Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras voltou junto com a nação depois do cativeiro babilônico. Eles restauraram, então, o templo, a cidade, a religião, a nação judaica. Na volta do cativeiro, eles estão agora sob o domínio do Império Persa, que é Ciro, um rei persa, que foi um império que derrotou a Babilônia e então entrou no poder nessa época, enquanto o pessoal estava no cativeiro. E Ciro é quem decreta a volta, então, dos judeus para a Palestina. E Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, termina o livro falando que Deus vai mandar Elias novamente e vai vir um segundo Elias e ele vai trazer, então, ele vai chamar as pessoas ao arrependimento e Malaquias termina fazendo a promessa do juízo, que Deus há de trazer justiça, Deus vai vir se manifestar e trazer justiça para a nação. Nós viramos duas páginas da nossa Bíblia, tem uma página em branco no meio, e aí você abre a outra página da Bíblia e começa em Mateus, você vê um mundo completamente diferente do final do Antigo Testamento. Você abre Mateus, não tem mais Império Persa, não tem nada, você tem o Império Romano, aí você vai ver a religião, não tem Esdras, não tem Neemias, você tem um negócio chamado Sinédrio, fariseus, saduceus, essênios, você tem César, Herodes. O judaísmo, a religião do povo, está completamente diferente, organizada de um jeito completamente novo. E aí parece que quando você vira essas páginas da Bíblia e lê a última parte do Antigo Testamento e vai para o primeiro livro do Novo Testamento, parece que é um mundo completamente diferente. E, de fato, é um mundo completamente diferente, porque aconteceu muita coisa nesses 400 anos de história. E embora seja 400 anos de silêncio, no sentido de que nesse período Deus não levantou nenhum profeta novo e não trouxe nenhuma revelação nova para o povo, não é um período de inatividade da parte de Deus. Deus estava trabalhando como sempre, porque mesmo quando Deus está em silêncio, ele sempre está trabalhando, a gente não pode se esquecer disso. Toda a história está na mão de Deus, nada acontece por acaso, e a história não é um movimento cíclico, onde as coisas vão acontecendo aleatoriamente e sempre se repetem as mesmas coisas. Existe um Deus que controla todas as coisas que acontecem e ele tem um propósito com tudo que está acontecendo e ele está direcionando a história para os seus propósitos soberanos e redentores. E a gente vê claramente isso nesses 400 anos, onde Deus estava preparando o mundo para receber Jesus. Perceba isso, Deus não estava preparando apenas os judeus e apenas a Palestina, ele estava preparando o mundo para receber o Cristo, o Messias, que traria o evangelho, então, para todo mundo. E eu quero ver, então, com você esse período. A gente pode resumir esse período aí e a gente vai ver essas 4 coisas que aconteceram. Então, quando os judeus voltam para Palestina ou para Israel, eles estavam sob o domínio do Império Persa. Depois, a gente vai ver esses 4 períodos hoje. Depois do Império Persa vem o Império Grego, e depois vem o reinado dos Macabeus, e depois vem o Império Romano. Então, a nossa reflexão aqui e a nossa aula de hoje, a gente vai ver esses 4 momentos da história. O Império Persa, o Império Grego, o reinado dos Macabeus e o Império Romano, que foram os 4 reinados, ou os 4 centros de dominação, como que funcionou a política durante esse período, então, de 400 anos do período interbíblico. E aí, só uma figurinha para vocês verem. O Império da Babilônia é essa partezinha em vermelho aqui, ó. Então, depois do Império da Babilônia, vem o Império Persa. Ó, Israel tá aqui, ó. Jerusalém, tá vendo? Tá nesse miolinho aqui. Depois do Império da Babilônia, vem o Império Persa, que aí sobre o reinado de Ciro, primeiro lá começa, de Ciro, e tá vendo que é um império bem maior, bem mais vasto, com um território muito maior que o babilônico. E depois vem o Império Grego, que é essa partezinha aqui em laranja, que também já é maior do que o Império Persa. Então, o Império Persa, a gente viu lá, é o império que venceu a Babilônia, então, em 539 a Babilônia cai e o Império Persa, então, toma o poder. Ciro tem uma nova política de dominação, então, o rei Ciro, que é o rei que sobe, então, ao poder, como o imperador persa, ele tem uma nova política de dominação, isso daqui é uma coisa importante, porque os babilônicos, eles eram centralizadores e eles eram dominadores. Os persas, ele tem uma política de os povos podem ter as suas terras, os povos podem ter a sua cultura, eles só têm que pagar impostos e estar debaixo do domínio do império persa. Mas eles desfrutam de certa liberdade religiosa e liberdade civil. Então,
Ciro tinha, e o Império Persa tinha essa política de dominação de dar certa liberdade, porque o que acontecia era o seguinte, quando os imperadores eram muito duros e eles tinham uma política de dominação muito ferrenha e muito escravizadora, o que acontecia era que as nações, e quando o império crescia muito, tinha muito escravo, e os escravos se juntavam, se revoltavam e derrubavam o império. Então, começou então a surgir, dentro da ideia dos impérios, uma política de dominação onde você dava mais liberdade religiosa, mais liberdade civil, para que as nações não se voltassem contra o império. E isso acontece, então, na época do Império Persa, ele tinha essa visão de mais liberdade religiosa e civil. Então, Ciro decreta, veio o decreto do Império Ciro, do imperador Ciro, para que o povo judeu então tenha liberdade para voltar para suas terras, reconstruir o templo e etc. após os 70 anos de cativeiro. Isso está relatado lá em Esdras 1 a 4. Então, Esdras volta, Zorobabel volta, Neemias volta e reconstrói. Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, Zorobabel para reconstruir o templo e Esdras para fazer uma reforma espiritual no povo e liderar, então, essa reforma espiritual no povo. Após o cativeiro, isso daqui é uma coisa muito importante, gente. E tudo isso que eu estou falando parece ser algumas informações meio soltas, mas tudo isso vai culminar na construção do cenário para a vinda de Jesus. Depois do cativeiro, a religião judaica e a visão judaica tem uma mudança significativa. O povo judeu muda significativamente. Primeiro, como o povo ficou 70 anos sem templo, porque o templo foi destruído, antes deles irem para o cativeiro, os babilônicos destruíram o templo, eles criaram as sinagogas, eles entraram num cenário novo, porque até então toda a religião judaica girava em torno dos templos. Uma vez que o templo foi destruído e eles foram levados, exilados para outra nação e eles estavam longe do templo, eles criaram as sinagogas, que eram centros de adoração e centros de estudo da lei. Então, a visão do povo judeu muda e eles começam a criar esses centros e essas sinagogas que eram centros de estudo e centro, então, de adoração que ficaram espalhados por todo o território do Império. Boa parte dos judeus voltaram, mas muitos não voltaram, e os judeus que ficaram espalhados pelo Império tinham suas sinagogas espalhadas por aí. Por isso que quando você lê lá no mundo quando já na época do apóstolo Paulo, que ele ia visitar, ele ia para a Europa pregar o evangelho, ele ia para outras regiões visitar, pregar o evangelho, e ele ia nas sinagogas. De onde vem essas sinagogas? Nessa época que o povo se espalhou e eles formaram sinagogas para todo canto. Então isso daqui foi uma estratégia também, porque as sinagogas eram centros que foram muito utilizados para a pregação do evangelho já na época dos apóstolos. Uma coisa que mudou muito na época do cativeiro foi que os judeus passaram a valorizar profundamente a lei do Senhor, as leis de Moisés, as leis de purificação e assim por diante. Eles começaram a ter um entendimento de que tudo que eles estavam passando e todo o sofrimento do exílio era fruto da desobediência da lei. Por que eles estavam sofrendo? Porque eles desobedeceram a lei. Essa ficha caiu na cabeça deles. Então eles começaram a valorizar bastante a lei porque eles entenderam que, olha, desobediência gera desgraça, gera exílios, gera escravidão. Então, a gente tem que se apegar à lei. Eles também começaram a entender e começaram a mudar a visão, entendendo que era mais importante obedecer à lei do que ter o templo e oferecer sacrifícios. Essa é uma época, até então, a religião era muito voltada para os rituais, para os sacrifícios e assim por diante. Nessa época, eles passam a valorizar mais a obediência pessoal à lei do que os rituais religiosos e os sacrifícios. Não que isso não era importante, mas eles passam a valorizar demais a questão da obediência pessoal à lei de Deus. É como se fosse assim. Antes eles estavam muito preocupados apenas em ir à igreja e manter uma aparência de que eles fazem tudo certinho e cumprem todos os rituais. Depois que o templo é retirado e todos esses rituais não existem mais, e eles sofrem por causa do exílio, por causa da desobediência à lei, eles começam a entender que é mais importante do que simplesmente manter uma vida ritualística, eles obedecerem à lei e se apegarem à lei. Lembra que na época de Jesus, as pessoas eram muito legalistas, muito apegadas às leis, e Jesus confronta muitos fariseus. Muito disso vem de uma mudança que aconteceu nessa época aqui do exílio. Uma outra coisa que aconteceu nessa época do exílio é que eles começaram a instituir orações e boas obras como meios de expiação pelo pecado. Como não tinha mais o cordeiro para fazer o sacrifício, e aí, muitas vezes baseado nesse texto de 1 Samuel 15, 22, que é aquele texto que diz que obedecer é melhor que o sacrificar, eles começaram a entender que era possível pagar os seus pecados e ter o perdão dos seus pecados se você, então, fizesse as suas orações e praticasse as boas obras. Então, por meio da obediência à lei,
era possível então você ter o perdão dos seus pecados, porque obedecer é melhor que o sacrificar. Então, essa era a visão, essa é uma coisa que começou a mudar na visão judaica, e percebe o apego à lei. O que aconteceu nessa época também foi que iniciou-se o que é chamado de tradição oral farisaica. Então, lembra que na época de Jesus, Jesus confrontava a tradição dos anciãos? Quando que isso começa? Os judeus nessa época, os fariseus ainda não existiam nessa época, mas a tradição oral começa a ser criada nessa época. Eles começam a interpretar a lei, interpretar Moisés e começam a aplicar isso às diversas situações da vida e criarem várias outras leis a partir do Pentateuco. Então, eles pegavam as leis de Levítico e criavam várias outras leis a partir dessa lei, e essas outras leis começaram a ser ensinadas junto com a Bíblia. E essa era a tradição oral. Você tinha a tradição escrita, que era a Bíblia, o Pentateuco, as coisas que estavam escritas, e você tinha a tradição oral, que eram esses ensinamentos criados em volta e a partir da Bíblia, que eram ensinados junto com a Bíblia. Então, nessa época começa a existir essa tradição oral, esse conjunto de ideias, de leis e etc., que foram criadas em volta da Bíblia, em volta da Torá, principalmente em volta do Pentateuco, que começou a ser ensinado junto com a Bíblia, a tradição dos anciãos. E uma outra coisa que começou a acontecer foi que eles começaram a crer que, então, qual que é o caminho para viver livre? Qual que é o caminho para que você viva uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida tranquila? Eles começaram a entender que o caminho era você ter um nível significativo de obediência à lei. Percebe o apego à lei? E eles começaram a ter fé na obediência à lei. E esse daqui é o ponto importante que a gente tem que guardar. E esse é o erro dos fariseus, e esse é o que depois essa tradição vai culminar no nascimento dos fariseus. Mas o grande erro deles era acreditar o seguinte: qual é o caminho para eu ser abençoado por Deus? Eu tenho que obedecer. E qual é o caminho para eu não ser amaldiçoado por Deus? Eu tenho que obedecer à lei. Qual é o caminho para eu ter o perdão dos meus pecados? Eu tenho que obedecer à lei. Qual é o caminho para tudo de bom que eu possa viver e evitar tudo de ruim? Obediência à lei. Tudo girava, a fé deles, a confiança era na obediência à lei. Se eu obedecer, Deus vai me abençoar. Se eu desobedecer, Deus vai me amaldiçoar. E a lei é um caminho. Eles começaram a ter essa mudança na visão judaica. A lei é um caminho para que nós possamos, então, viver as bênçãos de Deus. Até hoje tem gente que pensa assim, é muito comum isso. Eu estou querendo algo de Deus, então eu tenho, sei lá, aconteceu alguma coisa, alguém ficou doente, etc. Então eu começo a fazer alguns votos, eu começo a levar a sério algumas coisas que eu não levava antes, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ir na igreja, porque eu creio, e muitas vezes a gente tem essa visão, de que se eu fizer tudo certinho, Deus vai ver o meu esforço e vai me abençoar. Jesus combateu isso, porque nada que a gente tem da parte de Deus é pela lei, mas tudo é pela graça. A gente vai ver depois, mas a lei não é um meio de nós conquistarmos nada. A lei é um meio de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus pela graça que Ele derrama nas nossas vidas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E uma última coisa que eu quero destacar aqui que muda nessa época é que o aramaico era a língua falada pelo Império Babilônico. E como os judeus foram morar no meio deles, e ouvindo e falando a língua aramaica o tempo todo, eles foram perdendo o hebraico e começaram a falar o aramaico, que é uma língua próxima do hebraico, mas não é a mesma língua. Então, uma coisa que aconteceu depois do cativeiro é que os judeus passam a falar uma nova língua, que é o aramaico. Tanto que na época de Jesus, muito provavelmente, a língua que eles falavam era o aramaico. Então, esse é o Império Persa, que durou de 539 a 330. Depois do Império Persa, isso daqui já acabou o Antigo Testamento e tudo mais. Depois do Império Persa, nós temos o Império Grego. E olha lá, o Império Persa é o roxinho, o Império Grego é o laranjinha. O que acontece foi que um conjunto de cidades gregas começam a se unificar, ainda o Império Persa está reinando, mas um conjunto de cidades gregas começam a se unificar por Filipe da Macedônia, que foi o primeiro aí que formou, que juntou essas cidades, e foi aí o primeiro rei do futuro Império Grego. E até que então Alexandre III, Alexandre o Grande, então em 336 a.C., ele assume essas cidades gregas que foram unificadas por Filipe da Macedônia e ele começa campanhas militares. Alexandre o Grande é chamado de Alexandre o Grande porque ele foi um grande general que conquistou muitas coisas. E ele venceu o rei da Pérsia em 330. Então, em 330, cai o Império Persa e sobe o Império Grego. Então, Alexandre o Grande começa a expansão do Império Grego ou do Império Greco-Macedônio. E os judeus, nessa época, como é que estavam os judeus no meio disso daí tudo?
Lembra que no Império Persa eles tinham liberdade. Na época do Império Grego, eles também desfrutavam de liberdade. Eles pagavam lá os seus impostos e tal, mas eles tinham certa liberdade ali, religiosa, civil, eles não impunham nada sobre eles. Alexandre o Grande expandiu muito o território deles e criou muitas cidades por todo o Império, e os judeus que não voltaram para Israel ocuparam essas cidades, estabeleceram sinagogas nessas cidades, enfim. Alexandre o Grande criou cidades, expandiu o Império, e os judeus estavam morando no meio dessas cidades gregas aí que foram criadas. Alexandre o Grande teve um reinado bem curto, embora tenha controlado muitos territórios e teve um reino muito expansivo, o reinado dele durou apenas 13 anos. Ele morreu em 323 com 33 anos. Então, esse foi o curto reinado de Alexandre o Grande, que, embora tenha sido curto, foi um reinado extremamente importante. E olha como Deus estava trabalhando. E aqui, antes de eu entrar nisso daí, e depois que ele morre, não tinha nenhum sucessor, ele não tinha um filho para assumir o trono. Então, o Império Grego foi dividido pelos 4 generais de Alexandre o Grande. Então, você tinha os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, todo o território do Império Grego foi dividido entre esses 4 generais. E olha como Deus estava trabalhando em meio a tudo isso. Porque, embora Alexandre o Grande tenha tido um curto reinado, Alexandre o Grande aconteceram 2 coisas muito, muito, muito importantes na época de Alexandre o Grande. A primeira coisa que aconteceu foi que Alexandre o Grande ele promoveu o processo de helenização. O que é o processo de helenização? É o processo da difusão da cultura grega. Alexandre o Grande era um cara muito inteligente. E esse foi o maior legado de Alexandre o Grande, que, embora tenha sido curto, mudou o mundo para sempre a partir disso. Porque qual que era a tática de dominação dele? Ele dava liberdade religiosa e civil para as pessoas, mas ele ia, pouco a pouco, implantando a cultura do Império Grego. E a cultura, então, era a cultura grega. E aí ele ia trazendo, então, a língua grega para o território conquistado, a filosofia grega. Nessa época você já tinha tido os grandes filósofos gregos, você já tinha tido, por exemplo, o desenvolvimento da matemática, da física e de vários aspectos aí, tudo entre os gregos. Então, toda essa ciência, essa filosofia, a religião, a arte grega, a língua grega, Alexandre o Grande espalhou isso por todo o império. Então, olha a visão dele, para que ele pudesse manter um império forte e o império debaixo do poder dele. Ele dava liberdade para o povo, mas, ao mesmo tempo, ele ia levando a cultura grega para todo o império, de modo que todo mundo começasse a pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa, porque assim todo mundo ia estar junto debaixo do poder dele. Então, o maior legado de Alexandre o Grande foi que ele difundiu a cultura grega por todo o império. A partir daí, o grego passa a ser a língua internacional. É como se fosse assim, cada nação tinha lá sua língua nativa, mas todo mundo também falava grego. Tanto que quando Jesus vem, o Novo Testamento é escrito em grego por quê? Porque todo mundo falava grego naquela época. Paulo, quando ele ia fazer as suas viagens internacionais, levando o evangelho para todo lugar, ele falava que língua? Grego. Por quê? Porque todo mundo falava grego. E todo mundo falava grego por quê? Porque Alexandre o Grande expandiu o seu território e foi levando a cultura grega para todo o território que ele foi invadindo. Tanto que o Império Grego vai cair, mas a cultura grega continua. Mesmo na época do Império Romano, a cultura e a visão e o pensamento era completamente grego, graças a Alexandre o Grande e essa visão de difundir a cultura grega por todo o território. Os judeus, isso aqui é uma coisa interessante, os judeus não aderiram tanto à helenização, porque como eles estavam bastante apegados à lei, eles não aderiram tanto à helenização, mas eles assimilaram algumas coisas e eles estavam dentro desse mundo. Então, por exemplo, a língua, eles falavam também o grego e assim por diante. Então, embora eles não tenham assim adotado os deuses da cultura grega e assim por diante, os livros, eles continuavam com a Torá, com a Bíblia deles, com a religião deles, mas toda a visão e todo o contato com a cultura grega veio junto com Alexandre o Grande. E uma outra coisa que aconteceu importante, então, o processo de helenização é muito importante nessa época de Alexandre o Grande, e uma outra coisa importante é a Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Existe uma versão, e quando Paulo e quando os apóstolos, por exemplo, citam a Bíblia, eles não citam a partir do hebraico, eles citam a partir da Septuaginta, que era essa tradução que foi feita nessa época
do hebraico para o grego. Então, uma das cidades criadas então por Alexandre o Grande foi Alexandria. Lá se estabeleceu uma sinagoga e uma forte comunidade judaica, e lá também tinha uma biblioteca internacional. Então, essa influência judaica e essa biblioteca uniram forças para que eles fizessem uma tradução do Antigo Testamento para o grego, e essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Então, essa é uma coisa bastante importante, porque a Septuaginta é um documento histórico bastante importante aí em todo o processo, e é muito utilizado no Novo Testamento pelos apóstolos e assim por diante. Então, todo o império tem acesso, inclusive, ao Antigo Testamento, na época dos apóstolos, porque o Antigo Testamento também foi traduzido para o grego. Então, todo mundo da época, todo mundo conhecido da época de Jesus e da época dos apóstolos, conhecia o grego, falava o grego, e você tinha a Bíblia, o Antigo Testamento em grego, e a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego, e você percebe como que Deus estava preparando as coisas para espalhar o evangelho para todo canto. E esse daqui, então, lembra que eu falei, esse daqui é o Império Grego, tá vendo aqui? Sobre Alexandre o Grande, e ele morreu e o império ficou dividido entre os 4 generais lá. Então, Cassandro ficou aqui, Lisímaco ficou aqui, Seleuco ficou com todo esse pedaço aqui, e Ptolomeu ficou com essa partezinha aqui. Jerusalém está aqui, nesse miolinho aqui. Percebe que o território foi muito grande, quase até chegando lá na Índia. Aqui seria o sul da Rússia, do que a Rússia hoje. Então você percebe que o império aí grego foi bastante grande. Alexandre aumentou muito o seu império. Depois então da fase de Alexandre vem o Império Grego dividido nos 4 imperadores. Eu vou passar por isso bem rapidinho, mas os Ptolomeus, então Ptolomeu ficou então com a parte ali da Palestina. Eles dominaram a Palestina de 311 a.C. a 198 a.C. Nessa época, continuou muito com a visão de Alexandre o Grande, de liberdade religiosa, liberdade civil, e esse processo de helenização, de difundir a cultura grega, continuou por todo o Império, e provavelmente é nesse período que eles formaram o que é conhecido no Novo Testamento como Sinédrio. Que era o Sinédrio? Era um conselho formado pelos principais líderes, então, religiosos da época, religiosos e políticos da época, e eles se juntavam, então, para decidir sobre as questões civis, religiosas e legais da nação de Israel. Então, o Sinédrio muito provavelmente, a gente não sabe ao certo, mas é provavelmente nessa época aí dos Ptolomeus que é formado, então, o Sinédrio que a gente vê no Novo Testamento. O que acontece foi que, então, era dominado pelos Ptolomeus. No entanto, em 198, Antíoco III, que era um rei seleucida, um dos outros generais lá, então, os generais já tinham morrido, né? Mas as suas dinastias, os seus sucessores, Antíoco III era um sucessor de um outro general, desses 4 aí, e ele invade a Palestina e toma o controle. Então, o eixo de poder passa dos Ptolomeus, da dinastia dos Ptolomeus, para os Seleucidas, ainda dentro do Império Grego. E ele, embora ele tenha invadido e dominado, ele manteve essa mesma política de paz, de liberdade, etc., até ele morrer. O que aconteceu, e aí preste atenção nisso, esse é um personagem importante desse período interbíblico, talvez um dos principais personagens, é que em 175 a.C., sobe ao poder um homem chamado Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio. Esse cara é o anticristo do Antigo Testamento. É um homem que foi terrível para a nação judaica e terrível para tudo que estava acontecendo nesse período. Então, o que aconteceu? Foi que ele quis... Lembra do processo de helenização, da cultura grega sendo difundida e tal? Ele quis forçar isso goela abaixo dos judeus. Eles não aceitavam que os judeus não adotassem os mesmos deuses que os gregos. Eles não aceitavam que os judeus se fechassem e freassem esse processo de helenização e de abraçar a cultura grega. Então, ele quis forçar goela abaixo esse processo e a difusão da cultura grega entre os judeus. E o que aconteceu foi que os judeus fiéis, que era um grupo chamado e ficou conhecido como os Hassidins, que significa piedosos, em hebraico, e esse grupo de judeus fiéis não aceitaram esse negócio dele empurrar a goela abaixo e começaram a resistir e combater o rei. E aí você começa um período de profunda tensão entre o rei da época, o rei que dominava aquele império, o imperador que dominava a Palestina ali e dominava essa região do império, com os judeus, e principalmente os judeus, então, que continuaram firmes, abraçados com a lei de Deus. E então Antíoco Epifânio faz abominações. Ele não sossega enquanto ele não empurrar a goela abaixo isso para os judeus. E Antíoco Epifânio então faz abominações. E Daniel 9, é interessante isso, porque em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11, Daniel profetiza a vinda de um homem
que seria terrível para a nação de Israel. E Jesus também cita o abominável da desolação, lá em Mateus 24, também como uma referência a ele, e é interessante isso porque o abominável da desolação é uma referência a Antíoco Epifânio, mas também é uma referência ao anticristo que vai vir antes da vinda de Cristo, porque Antíoco Epifânio é uma prefiguração do anticristo que virá. Por quê? Porque ele se coloca completamente contra o povo de Deus e quer forçar sobre o povo de Deus uma religião ou uma vida religiosa completamente longe dos caminhos do Senhor e começa a perseguir ferozmente o povo de Deus. E foi isso que Antíoco Epifânio fez. E para você ter noção do que ele fez e de como o que ele fez foi algo ultrajante e algo terrível para a nação de Israel, em 168, então, antes de Cristo, Antíoco Epifânio ordenou a abolição do culto judaico no templo e transformou esse templo, o templo judaico, em um santuário, em um templo pagão. Então, entenda isso. Eles pegam o templo de Deus, o templo dedicado ao Senhor, o templo reconstruído por Zorobabel. Ele pega esse templo, tira tudo que tem lá que faz referência a Deus e transforma o templo em um santuário aos deuses gregos. E o que acontece, e além disso, e aqui chega o ápice, em 167, ele constrói um altar nesse templo, no templo que ele dedicou aos deuses gregos, sacrifica um porco, que era um animal, assim, considerado imundo. Os judeus não criavam porcos, não comiam carne de porco, não tinha porco, porque essa era uma carne considerada imunda pelos judeus. Até hoje os judeus não comem carne de porco, e eles pegam um porco. Então, Antíoco Epifânio pega um porco para confrontar mesmo os judeus e sacrifica esse porco no templo, no altar do templo, dedicando o templo a Zeus. Isso é terrível. Os judeus, e além disso, há quem diga que ele começou a queimar os livros da lei do Senhor, proíbe a circuncisão. A gente não sabe até onde isso é real, de fato, mas a ideia é que ele se levantou contra todos aqueles que quiseram ser piedosos e caminhar com o Senhor. E o que aconteceu, então? E esse período é relatado nos livros apócrifos dos Macabeus. Na Bíblia Católica, você tem 1º e 2º Macabeus, que são livros, não são livros canônicos, ou seja, não são livros que nós consideramos inspirados por Deus, mas são livros históricos desse período. Então, a gente pode usar esses livros como livros históricos, como fontes históricas, para a gente entender mais ou menos o que aconteceu nesse período, embora não sejam livros inspirados por Deus. E, então, o que acontece? Antíoco Epifânio faz todo esse levante contra o povo judeu, e então, depois disso, você tem o reinado dos Macabeus. Que o que aconteceu? Então, os Macabeus, ou os Asmoneus, é um outro nome para eles. Judas, que era filho de Matatias, que era um sacerdote, lidera uma revolta popular armada contra Antíoco Epifânio e toma o poder. O que acontece é que os Macabeus eram, então, uma família os filhos desse sacerdote, Matatias, e Judas, que era um dos filhos, lidera uma revolta popular armada contra o rei e, após várias batalhas, ele vence Antíoco Epifânio, vence o exército e toma o poder, então, de Israel. Israel, então, passa a ser um território e um reino que não está mais debaixo do reino grego e não está mais debaixo dos Seleucidas. Então, essa é uma época onde o reino de Israel se torna um reino independente no meio de todo esse império que se formou. Macabeu significa martelo, e é um nome dado por causa da ideia de que eles se levantaram para quebrar o poder de Antíoco Epifânio. E a partir de então, essa dinastia governou sobre Israel. Então, quem eram os Macabeus? Foi uma dinastia, filhos lá de Matatias, esse sacerdote, que veio então dessa revolta popular armada contra Antíoco Epifânio, e a partir de então essa dinastia começou a reinar por Israel, e essa família reinou por cerca de 100 anos sobre Israel, e por 100 anos, então, Israel era um reino independente, mais ou menos independente, mas independente, que sobreviveu aí no meio de toda essa loucura que era o mundo naquela época. Em 164, eles purificaram o templo. Em 152, Judas Macabeus assumiu o controle do sumo sacerdote. A partir daí, eram os Macabeus quem escolhiam o sumo sacerdote. Então, eles governavam, e a parte política, eles que reinavam, e a parte religiosa, eles que escolhiam o sumo sacerdote. Então, tudo ficou na mão deles por cerca de 100 anos. E a partir de 120, vem 2 reis aí Macabeus, que um é João Hircano e depois seu filho Aristóbulo I, que foram reis, grandes líderes militares que conquistaram então a total independência de Israel nesse período e expandiram o território, de modo que o território ficou
quase do mesmo tamanho que na época de Davi e Salomão. Então, Jerusalém expande o seu território de novo. Então, é nessa época que a Galileia passa a ser região de Jerusalém e assim por diante. E nesse período, então, depois dos Macabeus e nesses 100 anos aí de história dos Macabeus, que surgem os fariseus, os saduceus e os essênios, que são figuras conhecidas lá da época de Jesus. E o que aconteceu nessa época também foi que começou a crescer muito o desejo pela vida do Messias, porque é o seguinte, os Macabeus aqui trouxeram libertação para Israel, é verdade. No entanto, eles continuavam assim em um meio completamente turbulento, em uma situação política em volta dele. O cenário político externo era muito complicado, eles estavam sob pressão o tempo todo. Então, nessa época começou a surgir e crescer o desejo de quando finalmente viria o Messias, que traria libertação finalmente para eles. Eles finalmente teriam paz, porque até então era guerras atrás de guerras, pressões atrás de pressões, problemas atrás de problemas. Então começa a crescer o desejo da vida do Messias, preparando o cenário para quando finalmente o Messias viria. E aqui, gente, eu não vou ler tudo isso daqui, depois eu vou mandar isso para vocês e vocês podem ler. Mas aqui está um quadrinho de quem eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Eu vou falar aqui de maneira bem rápida. Mas os fariseus eram um grupo que tinha interesse principalmente religioso. Então, eles apoiaram aí os macabeus na revolta contra Antíoco Epifânio, mas depois que eles tomaram o poder e purificaram o templo, eles se afastaram do cenário político, porque o grande interesse deles, então, e a grande ênfase deles era religiosa, era essa ênfase, né, ética, moral, a questão da lei e do apego à lei e da obediência à lei, e eles eram quem ensinavam as tradições orais. Lembra que tinha lei escrita e as tradições orais. Eles eram quem, então, eram apegados a tudo isso e começaram a ensinar isso e tudo mais. E dentro da visão dos fariseus, tanto as bênçãos de Deus quanto a salvação do Senhor é fruto do nosso esforço e da nossa obediência pessoal. Então, eles começaram a pregar isso, ensinar isso, formaram esse grupo e eles tiveram forte apoio popular. Isso daqui é um ponto bastante importante. Os fariseus não eram os homens mais poderosos politicamente, nem nessa época, nem na época de Jesus. Mas, como a mentalidade judia tinha se voltado para essa questão do apego à lei, os fariseus tinham um forte apoio popular e, por isso, eles eram homens bastante influentes até a época de Jesus. É por isso que os saduceus se dobram ao que os fariseus pensam. Herodes e o governo romano, na época de Jesus, quer saber da opinião dos fariseus e caminha junto com os fariseus, porque eles tinham forte apoio popular. Então, os fariseus eram um grupo, era um partido religioso, com interesse eminentemente religioso, que tinha um forte apoio popular. Os saduceus eram os aristocratas, embora eles fossem um grupo que tinha sua visão religiosa também, o grande interesse deles era político. Eles eram quem eles participaram da política, eles estavam muito ligados ali aos macabeus, eles governavam junto com os macabeus a questão aí do sumo sacerdócio e etc. Eles eram os aristocratas, os nobres, os importantes que estavam no poder e mandavam no povo. Então, eles sempre estavam, eles eram um partido dentro do povo que sempre era contra a revolta, era sempre assim, reprimiam as rebeliões, eles sempre apoiavam o poder político. Então, eles apoiavam Roma, apoiaram os macabeus quando era a época dos macabeus, apoiaram o Império Romano quando era a época do Império Romano, porque eles estavam sempre assim, conversando com os poderosos para que eles se mantivessem no poder. Eles eram bem simpáticos e abertos à cultura grega, ao processo de helenização. Eles eram bem abertos a isso. Eles eram assim, bem de juntar as coisas, sabe? Pegava um pouquinho da religião judaica, algumas visões de outras religiões, misturava tudo e estavam perto dos homens que mandavam, eram nobres, e esses eram os saduceus. O interesse principal deles não era um interesse ético, um interesse moral, mas era um interesse mais no sentido político mesmo, e a ênfase religiosa deles era uma ênfase muito mais nos rituais e na purificação ritualística, muito mais preocupado com como que se fazia os rituais do que na obediência da lei em si, e na ética e na moral pessoal. E eles não criam nem em vida após a morte e nem no mundo espiritual. E é por isso que eles também não estão muito preocupados com a obediência da lei. Como não tem julgamento, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno, eles só estão preocupados em viver bem aqui na Terra, e essa era a visão dos fariseus. E os essênios, esse é o último grupo aí que eu quero destacar, era um grupo que, dentro de todo esse processo, quando os macabeus tomaram o poder e tudo mais, eles meio que se desgostaram dos políticos, da política da época, dos religiosos da época e tudo mais, e eles começaram, era como se fossem os monges da época dessa época aí, desse período de Israel. Eles começaram a formar suas próprias comunidades, eles viviam, se separaram da nação de maneira geral, formaram suas próprias comunidades que viviam
em vilarejos isolados, eles não viviam nas grandes cidades. Então, eles tinham lá a sua vida, eles tinham lá as suas coisas, eles tinham a sua própria comunidade. E era como se fosse uma comunidade monástica judaica que buscava piedade. Viviam isolados, tinham uma visão ascética da vida, ou seja, que você precisa negar os prazeres da vida para que você esteja mais próximo de Deus. Então, qualquer coisa que te traga prazer é essencialmente pecaminoso, e se você quiser se aproximar de Deus, você precisa sacrificar qualquer tipo de prazer que você possa viver. Eles tinham um apego às leis de purificação, aos rituais e etc. E eles não participavam da vida da comunidade judaica. Mesmo na época de Jesus, eles não participavam do templo porque eles entendiam que os judeus haviam se corrompido, então eles não se misturavam. Então, quase eram os monges da época que viviam completamente isolados no mundinho deles. Até hoje a gente tem isso. Então, esses eram os fariseus, os saduceus e os essênios. E fechando, gente, então, a gente teve o Império Persa, o Império Grego, o grande nome, então, é Alexandre o Grande. Depois você tem Antíoco Epifânio, que também era grego e faz toda aquela barbaridade. Então você tem a revolta dos Macabeus, que então toma o poder por 100 anos. Israel é uma nação independente. E depois você tem o Império Romano, e aí aqui é bem rapidinho, que em 63 a.C., o general Pompeu, então, que aí o Império Romano estava se formando já nessa época. Roma, antes de ser um império, era uma república, que cresceu bastante. E depois, aqui ainda não era o Império Romano, mas já era aquilo que seria o Império Romano, já estava se formando aquilo que no fim viraria o Império Romano. E o general Pompeu, então, invade, subjuga a Palestina e anexa oficialmente a Palestina ao território romano. Roma foi um império poderoso que dominava na época de Jesus. Então, quando vem o mundo na época de Jesus, já é o Império Romano que está dominando, mas todo o pensamento do Império Romano era um pensamento grego. Lembra o processo de helenização? Então, embora fosse o Império Romano, o pensamento, a ciência, a arte, a religião, a língua, era tudo fruto do Império Grego e era tudo muito mais dentro da visão grega do que dentro da visão romana. Até se você pegar os grandes deuses dos romanos, são os mesmos deuses dos gregos com os nomes trocados. Mas você vê exatamente assim o pensamento grego sendo difundido e dominando também sobre o Império Romano. E aqui você tem uma figurinha do Império Romano, toda essa parte vizinha verde aqui, ó, a Jerusalém está aqui, ó, e tudo isso daqui era o Império Romano, então, na época de Jesus. E uma última coisa, e eu vou terminar com esse slide aqui falando do Império Romano, e depois eu quero fazer algumas aplicações. Quais foram algumas características desse império que foram extremamente importantes, mais uma vez, preparando o mundo para a vinda de Jesus? Em 28 a.C., e já agora um Império Romano formado, é estabelecida o que é chamado e é conhecido na história. Se você lembra das suas aulas de história, você já deve ter ouvido esse termo. Pax Romana, ou Paz Romana. O que aconteceu nesse período? Roma parou de expandir os seus impérios. O imperador começou a perceber o seguinte: é muita terra para eu dominar. Se eu continuar dominando, eu vou perder o controle e daqui a pouco eu vou cair. Então, ao invés de continuar expandindo o território, ele pegou todo o seu exército, espalhou o seu exército pelo território, e o objetivo dele era promover a paz em todo o Império Romano. Então, ele espalhou o exército romano por todo o Império, para que, assim, o exército romano trouxessem segurança para todas as cidades do Império, mantivessem os interesses do imperador em cada região, evitasse qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de guerra entre nações dentro do Império. E o que é isso daqui? É muito importante. E o que a Pax Romana também trouxe? A liberdade para que as pessoas pudessem transitar por todo o Império. Nessa época, na época da Pax Romana, as pessoas tinham, como se elas tivessem visto para entrar em qualquer nação do Império. Como se fosse assim, ó, a União Europeia hoje em dia, e quem é cidadão de um país lá da Europa pode rodar no Império, na União Europeia inteira. Essa era a Pax Romana. Embora eu fosse um judeu, eu poderia rodar por todo o Império, porque essa paz foi estabelecida por todo o Império Romano. Eu não preciso nem falar que isso foi extremamente essencial para o desenvolvimento do Evangelho, para a propagação do Evangelho, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha trânsito livre por todo o Império tranquilamente. Então, uma das características desse Império, a Pax Romana. Outra coisa importante foi que o mundo foi unificado, então, com a língua grega. Todo o Império Romano, embora cada região tivesse seu dialeto, todo mundo falava grego. A filosofia grega, que é uma filosofia, se você já estudou, mas a filosofia grega é uma filosofia que traz muitos questionamentos existenciais,
da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E o Evangelho traz respostas para todas as perguntas que a filosofia grega levanta, e é por isso que também não o pensamento grego espalhado por todo o Império também é muito propício para a chegada do Evangelho, porque as pessoas, quando elas começam a perguntar de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que acontece depois da morte, para onde eu vou, o Evangelho tem resposta para todas essas perguntas, as perguntas existenciais da alma. E uma outra coisa importante para destacar aqui do Império Romano é que o Império Romano ele criou e construiu infraestrutura para viajar por todo o Império. Roma ficou conhecida por criar estradas por todo o Império. Então você tinha estradas que levavam você para todos os lugares do Império. Então você tinha uma boa infraestrutura para viajar. Roma construiu pontes e fez uma boa infraestrutura para que as pessoas pudessem transitar pelo Império e para que as pessoas pudessem andar com carro, por exemplo, com carroças e assim por diante. Não preciso nem falar que também isso foi extremamente importante para a propagação do Evangelho. E esse também foi um período de alta concentração das pessoas na cidade. Lembra quando a gente estuda na escola, lá na época da Idade Média, que todo mundo vivia nos campos? Isso aconteceu depois. Nessa época, o pessoal estava mais concentrado nas cidades do que nos campos. Depois você vai ter aí um período de êxodo das cidades, êxodo urbano, e volta para ser uma sociedade mais rural. Mas nessa época, você tem uma alta concentração das pessoas nas cidades. Então, isso também favoreceu, porque o povo estava tudo junto para ouvir o Evangelho. Então, a gente tem aí, ó, gente, o que aconteceu nesses 400 anos? Império Persa, Império Grego, Reinado dos Macabeus e depois o Império Romano. E quando Jesus chega, quem está mandando no pedaço é o Império Romano. E eu quero encerrar fazendo, então, algumas colocações finais e algumas aplicações para nós. Gente, Deus estava em silêncio nesses 400 anos, no sentido de não trazer novas revelações, mas Deus está sempre trabalhando. É interessante isso, porque o fato dos judeus começarem a se apegar à lei traz uma consciência diante de toda a nação de que eles precisam de purificação. Quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente acha que a gente é bonzinho. A gente acha que até que a gente manda bem, até que a gente não tem tantos problemas, até que a gente é melhor que muita gente. Mas quando a gente começa a se apegar à lei de Deus e começa a estudar a lei, a gente começa a perceber como a gente é podre diante de Deus e como nós precisamos de um Salvador. O fato dos judeus começarem a pensar sobre a lei faz com que, quando Jesus vem, ele encontra um povo cansado, que não aguenta mais carregar, que os fariseus falam de obediência à lei e eles não aguentam mais porque eles olham e falam, eu não consigo fazer isso. E então Jesus vem com um discurso dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Percebe como Deus estava preparando o ambiente para a vinda de Jesus? Uma outra coisa que a gente pode destacar é essa expectativa. Eles ansiavam pelo o libertador, que eles não aguentavam mais esse período de guerra, 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 guerra. Eles queriam que o Messias viesse logo. Então, quando Jesus vem, a expectativa da vinda do Messias está aflorada em todo o povo judeu. Uma outra questão, então, a cultura helênica, ou a cultura grega, trazendo essa questão de, durante todo e por todo o império, você tem as questões existenciais sendo pensadas, sendo refletidas e assim por diante. Não só os judeus estavam sendo preparados para receber o evangelho, mas todo mundo conhecido daquela época estava sendo preparado. A língua falada em quase todo mundo conhecido daquela época era o grego koiné. Percebe? Deus preparando o ambiente para receber o evangelho. Você tinha uma política de trânsito livre, as pessoas podiam rodar pelo império todo e tinha estrutura para isso, tinha estrada, tinha ponte, era tranquilo, dava para viajar, dava para percorrer distâncias a pé com até que uma razoável infraestrutura, pelo menos a melhor que dava para fazer na época. Sabe qual é a conclusão de todos esses fatores juntos? Jesus veio, e gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas Jesus veio e em 20 anos a semente do evangelho estava plantada em todo mundo conhecido da época. Eu não sei se já parou a pensar nisso, mas depois que Jesus veio, você lê o livro de Atos, você vai ver o seguinte, em mais ou menos 20 anos, o evangelho foi espalhado por toda a Europa, por toda a região ali da Palestina, pela Ásia Menor, por todo mundo conhecido da época. Todo o Império Romano a semente do evangelho foi plantada em todo o Império Romano, em todo aquele vasto território, em um período de cerca de 20 anos, por homens que não tinham nenhuma moto para fazer isso. Tinha que fazer tudo a pé. O transporte mais rápido era jegue. Deus preparou todas as coisas. Ele é um Deus soberano, ele é um Deus que está trabalhando sempre. E ele preparou todas as coisas para a vinda de Jesus.
e para a expansão inicial da sua igreja, o espalhar da sua igreja por todo o império. E é interessante que a igreja depois vai começar a sofrer duras perseguições, mas ela continua se espalhando, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, o evangelho traz respostas para as questões existenciais da nossa alma, o evangelho traz respostas para a necessidade que nós temos de salvação, de purificação. Cristo é a resposta para tudo isso. Então, quando Jesus vem, todo o cenário está preparado para o povo olhar para Jesus e dizer: eu preciso de um Salvador. E não só para o povo judeu olhar para Jesus e entender que eles precisam de um Salvador, mas para que esse Salvador fosse anunciado por todo o Império Romano e por todo o mundo conhecido daquela época. Deus estava em silêncio, mas mesmo quando Deus está em silêncio, ele sempre está trabalhando. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações para todos nós. Gente, Deus está sempre agindo. Mesmo quando nós não temos muitas novidades sobrenaturais e parece que ele não está nos ouvindo. Foram 400 anos que, se você olhar e falar, o que Deus fez de sobrenatural nesse período? Nós não temos nenhum relato de algo assim, de milagres, de profeta. Não tem. Deus estava mais ou menos em silêncio, não fazendo nada sobrenatural. Mas não significa que Deus não está agindo. Pelo contrário, Deus sempre está agindo, Deus sempre está trabalhando. Nesse tempo de coronavírus, preste atenção nisso, Deus está agindo. Ele pode estar quieto, pode parecer que ele... Mas o que ele está querendo fazer exatamente? O que ele está falando? Eu não estou vendo nada de sobrenatural acontecendo. Deus está trabalhando, ele sempre está trabalhando, porque ele é o Deus soberano que tem a história nas suas mãos e está sempre fazendo e cumprindo os seus propósitos para o bem da sua igreja e para a glória do nome dele. Então, mesmo quando Deus não está agindo de maneira sobrenatural, ele está trabalhando. Nós vemos em uma época do Brasil onde muitas igrejas evangélicas enfatizam demais a questão do sobrenatural. E Deus está agindo quando a gente pode ver o poder de Deus e o agir de Deus só quando ele está assim, fazendo milagres, fazendo coisas sobrenaturais e assim por diante. Nós vemos aqui 400 anos onde nada sobrenatural está sendo feito, mas pelos meios naturais, Deus está agindo para preparar tudo para a chegada do Messias. Coisa linda de se ver. E saiba disso, mesmo quando Deus parece que está quieto, ele sempre está agindo. E cabe a nós orar e pedir discernimento a Deus para que a gente entenda o que ele está querendo fazer nas nossas vidas, para que a gente possa se engajar naquilo que ele está fazendo. Uma outra coisa é que, a bem da verdade, levando as últimas consequências, Deus nunca fica em silêncio. Pensa nessa época, Deus estava em silêncio nesses 400 anos? Não, eles tinham todo o Antigo Testamento. Se eles quisessem ouvir a voz de Deus, era só eles abrirem a Bíblia e ler. Da mesma forma, Deus nunca está em silêncio. Nós temos a palavra dele, que está aqui na nossa mão. Você quer ouvir Deus falar? É só você abrir ela e ler. Essa é a palavra de Deus. Deus está sempre falando conosco. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ele está falando de novo com a gente. Quando eu acordo de manhã, abro a minha Bíblia e leio, Deus está falando comigo por meio da palavra dele. Então, Deus nunca está em silêncio porque nós temos a palavra do Senhor. Algumas outras aplicações que a gente pode fazer é cuidado para não cair no erro dos saduceus. Qual foi o erro dos saduceus? Eles misturavam as coisas da palavra com as coisas do mundo. Eles olhavam para as coisas da Torá, do Antigo Testamento que eles tinham na época, e olhavam também para as coisas que tinha na filosofia grega, o poder político e etc. E eles faziam uma boa mistura entre as duas coisas. E é muito comum pessoas hoje em dia que querem caminhar com o Senhor dessa forma. Aquilo que ele concorda, ele pega, aquilo que ele não concorda da Bíblia, ele chuta, aquilo que ele concorda com as visões aí e com as filosofias, com as ideias, os pensamentos do nosso mundo, ele mistura tudo e faz a própria maneira de pensar dele. Cuidado para não cair no erro dos saduceus. Esse foi um grupo que caminhou longe do Senhor. Porque Deus é quem decide como ele deve ser buscado e ele decide isso por meio da palavra dele. E o que aconteceu também muito com os saduceus foi que o grande foco deles era no ritual, era no participar das atividades do templo, oferecer os sacrifícios, fazer todos os rituais direitinho. E eles perdiam de vista a vida pessoal e moral com Deus. E essa é uma coisa que eu vejo bastante também. Pessoas que acham que está tudo bem porque eles frequentam a igreja. O foco deles é no ritual. Eu estou indo na igreja, não tem problema se eu tenho outra mulher, não tem problema se eu sou desonesto no meu serviço, não tem problema se eu não pago minhas contas direito, não tem problema se eu sonego imposto, não tem problema se, com a minha esposa eu não trato ela bem, não tem problema se eu não ensino meus filhos direito. O que é importante é que, do ponto de vista ritualístico, eu estou indo na igreja, eu estou participando dos cultos, eu participo de quarta-feira aqui, conheço a sua Bíblia no Zoom, e olha lá, estou fazendo... Os saduceus, eles achavam que o importante era você fazer os rituais direitinho. E eles perdiam de vista que Deus não quer os nossos rituais. Deus quer o nosso coração. Deus quer uma vida pessoal com ele em todas as áreas da nossa vida.
Cuidado para não cair no erro dos saduceus. A consequência da vida deles dessa forma, eles criavam práticas religiosas, mas isso não atingiu o coração deles. Eles continuavam longe do Senhor. Cuidado também, e eu vou terminar falando isso, para não cair no erro dos fariseus. Eles eram muito apegados à lei, mas sabe qual era o erro deles? Eles pensavam que eles não entendiam qual era o propósito da lei. Eles pensavam que o propósito da lei era evitar o castigo. Qual que é o objetivo de obedecer à Bíblia? É para eu não ser castigado e conquistar o favor, as bênçãos e a salvação da parte de Deus. Então, qual que era a visão dos fariseus com relação à lei? Era que a lei era o caminho e o meio para que você fosse salvo, para que você fosse perdoado e para que você não fosse castigado por Deus e para que você fosse abençoado pelo Senhor. Qual que é a consequência de você ter essa visão da lei? É que no fim, você obedece à lei por uma motivação egoísta. Por que eu faço tudo certinho? Porque eu quero me dar bem. E tem muita gente que faz o que é certo porque quer se dar bem, porque tem medo das coisas dar errado na vida dele. Então, percebe o seguinte, quando eu obedeço a Deus porque eu tenho medo das coisas darem errado na minha vida, eu estou fazendo isso pensando em mim mesmo. Pensando é uma motivação completamente egoísta. E essa era a visão deles. Eles queriam ou evitar se darem mal ou conquistar as bênçãos e o favor de Deus. E quando a gente obedece à lei e busca a Deus por algum desses motivos, a motivação minha vai ser sempre egoísta e o meu foco sempre vai ser exterior. Porque o meu coração é egoísta. Aí, exteriormente, eu estou fazendo tudo certinho, mas o meu coração continua egoísta e pensando apenas em mim mesmo. Como devemos pensar? E aqui eu quero fechar dizendo isso. Qual que deve ser a nossa visão, então, com relação à lei, para que a gente não caia no erro dos fariseus? Gente, a lei ela tem dois propósitos nas nossas vidas. Primeiro, nos mostrar como nós somos pecadores e precisamos de Cristo. A lei tem um propósito, que é fechar a porta para nós, no sentido de acharmos que conseguimos conquistar a nossa salvação. Esse é o objetivo da lei. Mostrar para mim e para você que nós somos pecadores miseráveis, merecedores do inferno. Que se depender da gente, todos nós estamos perdidos. Que se depender do nosso esforço, nós não chegaremos a lugar nenhum. Esse é o primeiro propósito da lei. Mostrar que nós precisamos de um Salvador. O propósito da lei é nos colocar aos pés de Cristo, dizendo, Jesus, eu desisto. Eu não consigo. Eu sou um miserável de um pecador, eu jamais conseguirei cumprir a tua lei. Me salva. Tem misericórdia de mim. Esse é o primeiro propósito da lei. Nos colocar de joelhos diante de Jesus, reconhecendo como nós não conseguimos e como nós precisamos da salvação de Jesus. E uma vez que então nós vamos a Cristo com arrependimento e fé, nós somos salvos. E a Bíblia fala que nós já temos a salvação, não pela obediência da lei, mas pela graça de Cristo manifesta naquela cruz. E aí entra o segundo propósito da lei. Primeiro propósito, nos colocar de joelhos diante de Jesus, reconhecendo que a gente precisa de um Salvador. E o segundo propósito da lei, nos mostrar, uma vez que eu sou salvo, como eu posso viver para agradar o Cristo que morreu por mim? Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O segundo propósito da lei é nos mostrar como agradecer e amar o Cristo que se entregou por nós. Não é para ser salvo, não é para ganhar bênção, porque nenhuma das bênçãos que Deus nos dá é porque a gente merece. Nós não merecemos nada. Às vezes a gente até costuma falar isso. Nossa, eu fiquei muito feliz por tal pessoa. Ele merece essa conquista. Gente, ninguém merece nada. Ninguém merece conquista nenhuma. Todos nós merecemos o inferno. Então, uma vez que Cristo nos salva e nos abençoa de tantas maneiras, como eu posso amar o Cristo que morreu por mim? Como eu posso agradecer ao Cristo que tão bem tem me feito? Como eu posso demonstrar minha gratidão a Ele? Jesus vai dizer, obedeça a minha lei. Porque quando você faz isso, você me ama, você mostra que se importa comigo. E quando você faz isso, não porque você quer ser abençoado, mas porque você me ama e quer me agradecer, o Senhor é glorificado com isso, e esse é o segundo propósito da lei. Primeiro, nos colocar de joelhos diante de Jesus. Segundo, nos mostrar qual é o caminho para viver uma vida de gratidão e amor ao Cristo que morreu por nós. 400 anos de silêncio, mas de Deus trabalhando grandes coisas. E, gente, essa obra de Deus, de conquistar o mundo inteiro, porque Deus preparou tudo para que o evangelho se expandisse por todo mundo, não acabou. Deus continua com essa missão, de espalhar o evangelho por todo mundo. E eu quero terminar dizendo o seguinte, essa missão de Deus deve ser a nossa missão. Esse mundo ainda não acabou, o mundo que a gente vive ainda não acabou, porque Deus ainda não terminou de espalhar o evangelho a todas as nações do jeito que ele planeja. E o chamado de Deus é que nós nos unamos à missão dele, para espalhar o nome de Cristo e o evangelho de Cristo por todo o mundo. Não devemos viver isolados como os essênios, mas fazer da missão de Deus a nossa missão e levar o evangelho a todo mundo. Então, que Deus nos abençoe. Nós terminamos aqui a nossa aula sobre o período interbíblico. Espero que você possa ter
pelo menos tido uma visão geral desse período. E agora nós teremos então o nosso momento de perguntas e respostas.